Miniaturizando o Sistema, parte 2. Pessoal, essa nossa aula é um retorno ao que a gente fez na outra aula, uma semana atrás, certo? E vamos verificar aqui como é que está a situação. Eu prometi para vocês que voltaria, em uma outra aula para mostrar como foi que ficou o terrário, certo? Já que o terrário ele imita um microsistema, certo? Vocês veem aqui as gotículas, de evaporação da água. Isso aqui representa as nuvens, todo o complexo de nuvens, que estão na atmosfera. E essa redoma de plástico ela imita exatamente a nossa atmosfera. E as plantinhas que eu coloquei aqui embaixo estão todas verdes, bem pegadas, como vocês podem ver. E elas só se mantêm assim, com essa cor, com esse aspecto, porque a água que está contida aí no substrato é responsável por essa manutenção. E as plantas, elas fazem todo o seu processo de fotossíntese, todo o processo respiratório, de absorção do gás carbônico, do jeito que elas fariam dentro de qualquer sistema. E acho que vocês lembram bem, que da vez que eu coloquei os musgos, eles já estavam amarelados, quase no processo final do ciclo deles, Mas se vocês notarem bem aqui, vocês verão que eles voltaram a ficar verdes, porque há novamente a inserção de água neles, porque lá no muro de onde eu retirei não havia mais umidade, Mas como essa umidade foi restaurada, a tendência é que eles voltem normalmente ao seu ciclo de vida. Isso é mais uma prova de que um sistema se mantém vivo desde que se oferte os elementos necessários para isso. Então, no estudo da ecologia, o que se observa nesse experimento é a própria sucessão ecológica. Sucessão ecológica é quando uma série de elementos, sejam bióticos ou abióticos, começam a interagir entre si e dão permissão para que haja, a partir daí, a possibilidade de surgimento de vida em uma determinada área. Essa vida normalmente se inicia com as criaturas mais simples e mais adaptadas ao sistema. Essas mesmas criaturas vão propiciar o fornecimento de matéria orgânica e daí por diante, criaturas mais complexas irão se instalar no ambiente e isso irá caminhar para o que se chama de comunidade clímax, certo? Mas antes da comunidade clímax, há várias sucessões, certo? Sucessão primária, sucessão secundária e daí por diante. Então isso é uma prova, bastante lúcida de que se pode miniaturizar um sistema a partir dos elementos necessários. Então, como foi bem falado na outra aula, o gás carbônico utilizado pelas plantas, ele provém da matéria em decomposição do próprio substrato, colocado aí para servir de base de nutriente para as plantas. Então, esse material se decompõe através de agentes biológicos que fazem esse trabalho, e a planta absorve esse gás e, na troca, ela produz o oxigênio. Então, como essas plantas, elas basicamente são plantas anuais, são ervas, elas terão a sua ciclicidade baseada nesse período de tempo e muitas delas irão deixar as sementes. E se o ambiente continuar dentro dessa dinâmica, ou seja, se ele não vazar, então ele vai dar permissão para que uma nova leva de plantinhas nasçam nos próximos tempos que virão. O próprio sistema ele tenta explicar, por exemplo, a condição de umidade, certo? Que vai se concentrar normalmente naqueles locais onde a quantidade original de água foi maior. Então, por exemplo, na Terra, nos locais onde há grande presença de florestas, nesses locais o ambiente
né, é muito úmido. Por quê? Porque há uma grande oferta primária de água, né, e essa água evapora e se concentra sobretudo nesses locais. É o que podemos ver aqui nessa pequena exemplificação. Então, por exemplo, em uma borda do terrário existem rochas, né? Eu coloquei algumas pedras, e nesse local possivelmente a quantidade de água vai ser menor, né? Por conta da presença das rochas, né? E nos locais onde não existem essas rochas, né? A quantidade vai ser maior de água e, portanto, nesse local a evaporação vai ser mais constante. Então, como vocês podem ver, temos aqui a promessa, né, de novas plantas no futuro, né, já que temos essas sementinhas aqui. E o musgo, né, muito bem pegado. E é isso, pessoal. Então essa foi a nossa aula, né, mostrando que é perfeitamente possível fazer uma imitação de um ecossistema. E baseado nessas ideias, né, da criação do terrário, pensa-se, por exemplo, né, na possibilidade de reinserção de vida em locais onde antes não havia vida, certo? Então, existe essa possibilidade, né, de inserir vida em um ambiente e, inclusive, existe até pessoas, né, cientistas, que pensam na ideia, né, de tentar fazer uma atmosfera artificial em certos locais, por exemplo, como Marte, né, em uma futura possibilidade, né, de fazer ali uma pequena estufa, né, e dali começar a criar um microambiente, um microsistema, para que, por exemplo, num eventual momento, possa-se habitar, né, possivelmente, esses locais. Então, gente, essa foi a nossa aula, né, revisando aqui, revendo, né, o terrário, e até uma próxima.